Acho que vocês são corajosos para numa quarta-feira de calor virem estudar Levítico. São corajosos e que seguramente não estão aqui por acaso. E estão aqui pelos motivos certos, que é para aprender mais de Deus, mais da Bíblia. Que é isso que nos move a estar aqui na casa de Deus. Eu calculo que o vosso livro favorito não seja Levítico. Não sei, se fizéssemos aqui o inquérito, qual é o vosso livro da Bíblia favorito? Eu acho que ninguém dizia Levítico. Presumo também que os vossos versículos favoritos, nenhum deles esteja em Levítico. Nós temos sempre aqueles versículos favoritos. Não, Levítico 12, 14. É aquele que... Não, esqueçam. Não acho que nenhum de vós tenha um versículo favorito em Levítico. Se calhar devíamos. Há quem diga que o livro de Levítico é o cemitério de boas intenções. Nós começamos lançados a ler a Bíblia, vemos o Gênesis, vemos o Êxodo, chegamos ali a Levítico e aquilo... Entramos em terreno pantanoso e de repente o ânimo para ler a Bíblia fica ali um bocado engasgado. Porque são 27 capítulos de leis, muitas delas repetidas e repetidas e repetidas. E nós nos perguntamos, mas por que carga de água o Espírito de Deus inspirado que colocou em Moisés este desejo de repetir tantas vezes a mesma coisa? E temos que perceber que se lá está escrito é porque Deus quis. E tem um propósito. Sabiam que, segundo a tradição judaica, o primeiro livro que as crianças eram obrigadas a estudar não era o Gênesis, não era Salmos, era Levítico. E já vamos ver porquê. O primeiro livro que as crianças eram obrigadas a começar a estudar era Levítico. Segundo a Midrash. Eu vou já adiantar, porque este livro fala-nos da santidade de Deus e da pureza como nenhum outro livro fala. E fala-nos de como nós podemos chegar a Deus como nenhum outro livro fala. E por isso, os antigos, crianças, vamos esquecer as histórias e narrações de mares vermelhos e de criações. O que é importante é chegar a Deus. É a santidade de Deus. É perceber que existe pecado. Que é uma coisa que hoje em dia o mundo não fala. E as igrejas também não falam de pecado. Mas Levítico fala de pecado. Fala de sangue. É um livro aparentemente inconveniente. Por isso é que nós não gostamos. A nossa velha natureza não gosta de Levítico, porque Levítico, do princípio ao fim, fala-nos de pecado, fala-nos de sangue. É sobre isso que nos fala. Sacrifício. Quem é que gosta disso? O livro de Levítico é tão importante que é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Se não fosse importante, no Novo Testamento não era citado tantas vezes, mais de 100 vezes. Quando abrimos o livro de Levítico, o povo está no sopé do Sinai. Quando fechamos o livro de Levítico, o povo continua no sopé de Sinai. Tudo se passa no sopé de Sinai. Esta é a zona, geograficamente, onde o livro de Levítico ocorre. Isso agora faço bem, que o Márcio deu-me o toque. Desculpem, isto está ligado. Márcio, eu chego lá. Quando chegarmos a Salmos, já eu consigo mexer nisto. Aí. Ok, isto é a imagem que... Já vou explicar o que é que isto significa. O livro de Levítico está dividido em duas secções. A primeira secção fala de sacrifício, do capítulo 1 ao capítulo 17. A palavra sacrifício é a palavra-chave nos primeiros 17 capítulos de Levítico. Isto é apenas uma pequena síntese, eu já vou explicar melhor. A segunda parte de Levítico fala de santificação, do capítulo 18 a 27. Ou melhor, o caminho para a santificação. Ou seja, Levítico, se tivesse que sintetizar, fala-nos duas coisas. O caminho para Deus passa por sacrifício, cordeiro, tinha que ser sacrificado para que eu pudesse ficar remido e pudesse ficar aceitável perante Deus. E o caminho com Deus, depois disso, passa por santificação. Sede santos, sede santos, sede santos. Mas primeiro, o assunto do caminho para Deus tem que ficar resolvido pelo sacrifício. Depois disso, santificação. Sacrifício mais santificação igual a Levítico. De forma aritmética, é isto que significa Levítico. Sabem que o meu objetivo, quando eu vos apresento estes livros mais confusos, aparentemente, é explicá-los de forma a que todos possamos entender. O que não é um desafio fácil. Que Deus me ajude. Porque Levítico é daqueles livros muito complicados. Aparentemente. Não é complicado. Sacrifício é um evento. Santificação é um processo. Vocês vão sacrificar um animal, aquilo é no instante, relativamente. Mas santificação é o resto da vida. E da mesma forma, a nossa vida deve ser medida por Levítico. Levítico é um espelho das nossas vidas. Agora é que tu me baralhaste a vida. É verdade. A nossa vida tem que passar por a salvação e tem que passar por santificação. Levítico é um espelho do que deve ser a vida de um crente.
Imaginem o que é a nossa vida ser só salvação. Nós ficaríamos até ao capítulo 17. O resto, o sacrifício é o primeiro passo para chegarmos ao segundo passo, que é o caminho com Deus, lado a lado com Deus. Levítico fala-nos de como chegar a Deus e como nos podemos manter perto de Deus até ao fim dos nossos dias. Por isso, eles ensinavam às crianças Levítico antes de qualquer outra coisa. Sabem, nós ficamos muito focados com o Gênesis. Eu gosto muito de Gênesis e gosto muito de Êxodo. E eu não vou negar, eu gosto mais desses livros do que de Levítico. Não vale a pena dizer, eu gosto mais. Sinto mais atraído por esses livros. E se calhar vocês também. Mas quando percebemos, muitas vezes nós temos que comer verduras e nós não gostamos tanto delas, mas fazem-nos melhor. Entendem? Quem é que prefere mais um bom prato de verduras com os coentros e com os brócolos ou um belo macarrão ali gratinado com um queijinho por cima ou outra coisa qualquer? É óbvio que gostamos mais do macarrão. O que é que nos faz melhor? Os legumes. O que é que nos faz melhor? Levítico. Por isso é que Levítico era o primeiro livro que se ensinava às crianças. A Bíblia fala-nos que é bom estar na presença de Deus. Mas Levítico mostra-nos que Deus também é assustador. E é importante nós termos a percepção clara que Deus é amor, mas que também Deus deve ser temido. E Levítico fala-nos disso. Levítico fala-nos que para chegarmos perto de Deus precisamos de sangue. Do princípio ao fim, já vamos ver isso. E tal como o sol é essencial à vida, e nós todos gostamos do sol, se nos aproximarmos demasiado do sol, nós morremos. Deus é assim. Deus é bom. Mas se nos chegarmos demasiado perto de Deus, somos fulminados. E Levítico estabelece as regras pelas quais, se forem cumpridas, o homem consegue se relacionar com Deus sem ser fulminado por Deus. Aliás, convém perceber que Levítico é uma extensão do final de Êxodo. No final de Êxodo ficámos no tabernáculo. Estamos a continuar no tabernáculo. Tudo o que vai se passar tem a ver com o tabernáculo. Mas passou-se uma coisa interessante no final de Êxodo. O povo caiu. O povo falhou. Depois da colocação dos 10 mandamentos, o povo claramente não estava a cumprir. Vemos isso no bezerro de ouro. E Levítico surge nesse contexto. Ok, tu não és capaz de cumprir a lei. Tu estás permanentemente em pecado. Eu tenho que resolver isto. Eu vou criar leis, rituais, para que tu possas ser aceitável, para que tu possas caminhar para Deus, para que o povo pudesse ter contacto com Deus. Ok? E é nesse contexto que entra Levítico, com todas essas regras que permite o povo que está em relação quebrada com Deus, que não consegue cumprir os 10 mandamentos, ter um meio pelo qual, um conjunto de rituais, pelos quais eles possam chegar mais próximo de Deus. Portanto, Levítico, para terminar esta introdução grande, é o livro que nos fala mais de santidade na Bíblia. Por isso é que nós não gostamos de Levítico. Ok, vamos começar aqui. Desculpem, eu chego lá. Até o livro dos Salmos falta alguma coisa. Caminho para Deus é o sacrifício. Leiam comigo, por favor, temos que começar a ler a Bíblia. Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 5. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. E se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolhará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão sangue e espargirão sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Nós vemos aqui que existe necessidade de haver um sacrifício para resolver um problema de pecado. Ok? Para resolver um problema de pecado. E eu quero começar por aí. Portanto, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos leis de proximidade para Deus. Leis que Deus criou para que o homem pudesse estar próximo de Deus. Para que pudesse ser aceito por Deus. E é nesse contexto que entramos no capítulo 1. Nós acabamos de ler um conjunto de versículos que falam-nos explicitamente de expiação. Expiação devido a um problema chamado pecado. Eu quero falar um pouco sobre pecado. Acho que é muito importante nas igrejas falar sobre pecado, sobre inferno e outras coisas do género.
É muito importante, porque só falando de pecado é que pode haver arrependimento. Só falando de inferno é que pode haver arrependimento. Eu salvei-me depois de uma mensagem sobre o inferno. E tinha 7 anos. E não me fez mal nenhum. Não me fez mal nenhum. Pecado é pecado, não nos meus termos, mas pecado é pecado nos termos de Deus. Isto é muito importante. Porque vivemos num mundo em que o pecado é aquilo que eu quiser que seja pecado. É que o pecado é relativo. O que eu acho que é pecado não é o que tu achas que é pecado. Pecado é pecado segundo os termos de Deus. Ponto. Vocês têm uma garrafa, este é muito usado, este exemplo, de veneno. Vocês mudam-lhe o rótulo. Aquilo passa a ser outra coisa? Não, continua a ser veneno. Mas tem um problema. Ao mudar o rótulo, vocês podem se enganar e beber aquilo em vez do sumo de laranja e outros podem beber também. Quando nós mudamos o rótulo de pecado, mais tarde ou mais cedo nós vamos ficar engasgados e outros também. Este é o grande problema quando nós mudamos o rótulo do pecado. Pecado é pecado, não segundo os meus termos, mas segundo os termos de Deus. E cuidado, quando mudamos o rótulo de pecado, em que chamamos pecado outra coisa, e outra coisa que deve ser pecado nós chamamos. Isto é muito sério. É bom que falarmos de pecado, é bom ficarmos chocados com o pecado, para que de alguma forma, é bom que fiquemos agonizados com o pecado, para que de alguma forma sejamos impelidos a confessá-lo. Porque a Bíblia diz em 1 Epístola de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Como é que Ele nos pode purificar se eu não confessar? E como é que eu posso confessar se o pecado não me enojar ou assustar? Estão a perceber? É tudo uma consequência. O pecado precisa me impressionar e por isso não podemos mudar os termos de pecado para que eu possa ter vontade de o confessar, para que eu, o confessando, possa ser purificado. E vamos ver que Levítico fala-nos de sangue do princípio ao fim, ficamos enojados com o pecado de tal forma, justamente de propósito. Aliás, o tabernáculo, em bom rigor, é um matadouro. O tabernáculo é um matadouro. É de propósito. É para que as pessoas percebam, é sangue por todo lado. É para que se perceba que o pecado é uma coisa séria. E para se resolver o problema do pecado, é preciso sangue. É preciso morte. Ok? E falei na palavra seguinte, sangue. Os primeiros 7 capítulos lidam com o pecado e a forma criada por Deus para reaproximar o homem de Deus, a lei de proximidade, passa por sangue. Hebreus 9:22 explica muito de Levítico. E um versículo que está em Hebreus 9:22 diz isto, eu cito. Quase todas estas coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue purifica. E sem derramamento de sangue não há remissão. E se olharmos para o tabernáculo, o mesmo é o local de morte, como eu já disse. Se vocês tiverem atenção, a Bíblia fala de sangue de Gênesis a Apocalipse. É como se traçássemos uma linha vermelha em todas as páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ou através de sacrifícios que apontam para Cristo, ou através do próprio sacrifício de Cristo, nós vemos sangue em todo lugar. Sabe porquê? Porque houve pecado. Porque houve pecado, teve que haver sangue. Felizmente hoje nós não precisamos sacrificar animais, porque o sacrifício de Cristo foi único, suficiente e global. Se eu me identificar com o sacrifício de Cristo, aceitando como sendo o meu, eu não preciso sacrificar absolutamente mais nada, porque o sacrifício de Cristo é global, é suficiente. Entendem? E por isso, não há preciso haver mais a expressão de sangue, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. As palavras oferta e sacrifício ocorrem em Levítico 192 vezes. Oferta e sacrifício. Porque, perante o pecado, é preciso sacrifício. É preciso ofertas, como vamos ver. E a moeda, falámos há bocadinho de uma moeda que é o tempo. A moeda aqui em Levítico é sangue. Se tivesse uma moeda, como é que se chamava? Sangue. Esta é a moeda de Levítico. Ok? Sacrifícios. Sangue é citado 88 vezes neste livro. Em Levítico é tudo à grande. Estas palavras são citadas às dezenas. Nunca se esqueça de uma coisa. O salário ou a consequência do pecado é a morte. E por isso tem que haver sangue. Entendem? Isto é uma lição muito importante para nós.
Estes sacrifícios não têm apenas uma função reparadora de me permitir aproximar de Deus, mas uma função antecipadora, porque antecipam e veem Cristo. É a dupla função do sacrifício. É reparar pecados do povo, individuais e coletivos como nação, como já iremos ver, mas também antecipar uma expiação e uma sombra futura da expiação de Cristo. Aliás, o tabernáculo, viram como é que é uma figura de Cristo? Os sacrifícios apontam para Cristo. E vamos ver outras características que apontam para Cristo. Eu não resisto. Eu há bocado estava a ouvir uma história que é interessante, em que conta-se, eu acho que isto aconteceu no passado, ser cristão nos primeiros tempos, enfim, os primeiros cristãos, no tempo de Roma, era um desafio. Sobretudo para religiões complicadas como existiam na época. Então conta-se a história, eu não sei se aconteceu ou não, se isto é ficção ou se não é. Pelo que me foi vendido, foi real. Segundo um tal historiador, que eu não sei o nome, mas posso me informar. Em que um dia perguntaram a um cristão, ouve lá, mas qual é o teu templo? O meu templo é Jesus Cristo. Estranha a tua religião. Então, mas qual é os teus sacerdotes? Como é que é? O sacerdote é Jesus Cristo. Então, e os teus sacrifícios? O sacrifício foi Jesus Cristo. É tudo Jesus Cristo. É isso. Ser cristão é tudo Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo isso. Cristianismo é Cristo, centro. É foco em Cristo. E se repararem, toda a lei aponta para Cristo. Entendem? Porque é tudo. Aliás, não foi por acaso que em João 5,46 nós lemos, porque Jesus Cristo a falar, se vós cresceis em Moisés, Moisés é o quê? É a lei, é Levítico. Se crescem em Levítico, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. João, leiam se quiser depois. João 5, agora não preciso ler. Não temos tempo. João 5,46. Se crescem em Moisés, se crescem no que está escrito em Levítico, vocês iam crer em mim. Ou seja, chamou-os a todos ignorantes. Vocês não conhecem a Bíblia. Se lessem Levítico, vocês não ficariam a estranhar que eu estivesse a fazer isto, porque aquilo fala de mim. E mais, Lucas 24, 27. Jesus a caminho de Emaús. O que é que lhe disse a eles? E começando por Moisés, Levítico, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu vejo Cristo em Levítico. Começando por Moisés. Ok? Nestes primeiros 7 capítulos, eu estou a falar mais calmo, não estou? Pronto, ok. Quando chegar ao livro dos Salmos, isto está a correr melhor ainda. Nós vemos aqui 5 ofertas nestes primeiros 7 capítulos. O holocausto, que tinha sangue. A oferta de manjares, que não tinha sangue. A oferta pacífica, que tinha sangue. A oferta pelo pecado, que tinha sangue. E a oferta pela culpa, que tinha sangue. As 3 primeiras são consideradas ofertas voluntárias. Em aroma suave. Eram opcionais, não éramos obrigados a fazer. Apontam para gratidão. As 2 últimas eram obrigatórias e apontam para remissão. O que prova que nós devemos aproximar a Deus em gratidão e sobre a remissão que Cristo fez por nós. E as 2 últimas eram claramente obrigatórias. Do capítulo 1 a 7 encontramos então a resposta para a pergunta: como chegar a Deus? Qual é a resposta? Pelo sacrifício. E como é que hoje nós podemos também chegar a Deus? Qual é a resposta? Por Jesus Cristo e pelo seu sacrifício na cruz. A resposta é a mesma. Ok? Ponto 2. Leis relativas a sacerdotes. Nós vimos isso no capítulo 8 a 10. Eu não vou entrar em grandes detalhes da lei. Vou procurar tocar nisto, mas acima de tudo transportar-vos para a nossa realidade presente. Está bem? Para que não seja muito pesado. Quem é que se devia aproximar em nosso lugar perante Deus para resolver o problema do sacrifício? Os sacerdotes. E Deus criou um conjunto de leis relativas aos sacerdotes, na forma como eles deveriam comportar, na forma como eles deveriam vestir, na forma como eles deveriam dirigir, uma série de coisas. Está tudo no capítulo 8 a 10, eu não vou entrar em grande detalhe, isto é um voo, está bem? Já não é um voo supersónico, é um voo com hélices, mas continua a ser um voo, está bem? Leiam comigo capítulo 8, versículos 22 a 24. 8, versículos 22, isto é muito importante, o que vamos ler. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Está aqui a explicar como é que eles deveriam fazer a coisa. E o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sob a ponta da orelha direita de Arão.
Isto é muito importante. Orelha. E sob o polegar da sua mão direita e sob o polegar do seu pé direito. Coisa estranha, não é? Orelha, dedo, pé. O que é que isto quer dizer? Estamos a falar de sacerdotes. Atenção, estamos agora a falar de sacerdotes. De quem serve a Deus. Sangue na orelha é para que os sacerdotes escutem sempre a voz de Deus. Ok? É um símbolo. Sangue no polegar é para que os sacerdotes façam sempre a vontade de Deus. E sangue aqui no pé direito para que os sacerdotes andem sempre no caminho de Deus. Para que o escutem, para que façam a sua vontade e andem no seu caminho. E o sangue, com o peso que tem, colocado nestes 3 pontos, é para responsabilizar o sacerdote das suas altíssimas funções. E isto é muito importante. Tem a ver com os deveres. Acabámos de ler. O dever do sacerdote deveria ser seguir no caminho certo, fazer a vontade de Deus e escutar sempre a Deus. Eu quero-vos dizer que todos temos responsabilidades na Bíblia, mas quem serve na igreja. Mas quem serve a Deus, sobretudo, olha, como eu estou aqui a fazer, temos responsabilidades maiores. Porque nós não vemos o povo a ter que pôr isto de sangue na orelha, no dedo, na mão e no pé. E, portanto, quanto maior a nossa responsabilidade, maior é o nosso dever. Isto é muito sério. Agora, nós vemos aqui Jesus Cristo, dupla função. Nós vemos que, quando João Batista viu Jesus Cristo, é que ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi? João 1,36. E sabe o que é que nós vemos também em Hebreus 4, 14 a 16? Temos um grande sacerdote, sumo sacerdote, Jesus. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Então, sabe uma coisa? Jesus é simultaneamente o Cordeiro e o sumo sacerdote. É o Cordeiro e o sumo sacerdote. Já repararam que isto não é estranho? Porque em Levítico, uma coisa é o Cordeiro, outra coisa é o sacerdote. Jesus corporiza as duas coisas. É o Cordeiro, é quem vai ser sacrificado, e é o sumo sacerdote que também sacrifica. Sabem, isto é enigmático, isto dava para outro voo. Eu não vou muito a fundo nisto, mas eu queria que vocês percebessem a profundidade que Levítico encerra. Isto são minas cheias de tesouro. Levítico são minas cheias de tesouro. Avançando, quero-vos falar sobre sacrifício vivo. Falando agora para a igreja. Os que compõem hoje a igreja têm uma obrigação de vivermos em sacrifício vivo, como está em Romanos 12:1, em que Paulo diz: rogo-vos, depois de todos os capítulos de Romanos até então, em que ele apresenta o que nós ganhamos em Cristo, Paulo diz: por favor, tendo isto em mente, vivam abnegadamente para Deus. É isso que quer dizer, Romanos 12:1. Deus deseja que nos apresentemos a nós próprios agora, nós, como igreja, em sacrifício, que sejamos o Cordeiro. Uma vez ouvi uma coisa muito gira. Porquê é que é difícil viver em sacrifício vivo? E depois o indivíduo que estava a falar deu uma boa ilustração. Vocês já imaginaram um sacerdote e pegar numa ovelha que está viva em cima do altar? Ela foge. As ovelhas ao Cordeiro vão para o altar, têm que estar mortos, senão fogem dali. E nós não gostamos de ser sacrifício, não gostamos de ir para o altar, pois não. Estamos vivos, nós queremos saltar dali para fora. Isto é verdade, comigo é. Eu, quando estou no altar, quero sair de lá para fora. Quanto a vocês, não sei. Eu não gosto de estar no altar. Nenhum de nós gosta de estar no altar. Porque estamos vivos. Por isso é que é um desafio. Por isso é que é um desafio. E Deus quer usar os nossos corpos como base da operação do Espírito Santo. Para servi-lo. Deus poderia chamar anjos e dar-lhes ele o ministério da reconciliação. Olha, vão pregar a todo o mundo agora. Os humanos, eles não chegam para isto. Eles não são suficientemente bons para isto. Eles querem fugir sempre do altar. Vocês, eu sei que são certinhos. Sei que Deus não chamou os anjos para fazer isso? Porque Deus quer se glorificar em vasos fracos. Porque se depois os anjos fizessem o trabalho e fariam 10.000 vezes melhor que nós, poderia haver aquela lógica de for o mérito dos anjos. Mas sendo nós, seres tão fracos, o que se correr bem, foi Deus, porque aquela gente não consegue fazer nada. Aquilo são ovelhas que querem saltar do altar constantemente. Percebem? A ideia de porque é que Deus nos chama para sermos nós o sacrifício vivo? Sacrifício vivo, é isso que Deus quer de nós. Fogo estranho. Leiam comigo, por favor, 10:1. Temos aqui uma cena surreal em que os filhos de Arão cometem uma asneira. E ainda estamos dentro da parte dos sacerdotes, ok?
Então os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eu não vou divagar, eu não sei que fogo estranho é este. Podem ter buscado fogo onde não deviam, porque eles tinham que ir buscar fogo a um sítio próprio no lugar do tabernáculo, e não foram buscar lá, pode ter sido isso. Como pode ser a explicação pode estar no versículo 9, em que Deus diz: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem os teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Eu não sei se eles se embebedaram. E em estado de embriaguez, fizeram um sacrifício, e isso foi considerado uma profanação. Eu não vou divagar, eu não vou dizer se foram buscar fogo onde não deviam, ou foi por uma questão de embriaguez. O que é certo é que eles fizeram o que não deviam, e uma vez nós vemos a responsabilidade dos sacerdotes. O que é exigido aos sacerdotes não é exigido ao povo. Porquê? Porque os sacerdotes também têm o privilégio de lidar com Deus de uma forma que o povo não lidava. Quanto maior a proximidade com Deus, mais é necessário... Quanto maior a proximidade com Deus, maior separação tem que haver dos sacerdotes em relação aos demais. Separação é santidade. Santidade, já vamos ver o que é que isso é. Mas é separação. No hebraico quer dizer isso, separados. E Deus dizia: vocês que estão tão próximos de mim, para me terem a mim, têm que abdicar do resto. E têm que abdicar do resto, têm que ser santos, têm que ser separados. E não podiam ter este tipo de situações, e eles não fizeram isso, e a coisa correu mal. Eu quero dizer que a adoração que Deus quer não é a que nós queremos, é a que Deus prescreve. É como o pecado. E eles escolheram a adoração segundo os termos deles. Nós não devemos adorar a Deus segundo os nossos termos, mas segundo os termos de Deus. Eles sabiam o que é que deviam fazer e não o fizeram. Fogo estranho. Ponto 3. Leis relativas à pureza. Uma pergunta que se impõe: como é que eu posso ficar limpo perante Deus? Nós vemos isso no capítulo 11 a 15, em que Deus mostra como é que podemos ficar limpos perante Ele de várias formas. Começando pelos alimentos. Eu vou-vos mostrar daqui a pouco uma imagem sobre o que eles podiam comer. É interessante, porque vocês conseguem perceber pela imagem o que é que se podia comer ou não podiam comer. Mas leiam para já o capítulo 11, e leiam no capítulo 11, 1 a 3, só para terem uma ideia do que é que eles podiam comer. E falou-lhes o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis, todos os animais que há sobre a terra, tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Isto é só a nível de animais terrestres. Mas podemos continuar, eu não vou continuar, vou-vos mostrar uma imagem e vocês vão perceber. Esta é chamada lei kosher, uma lei hebraica que protegia, ou melhor, vamos ver qual é as funções desta lei, que eles tinham que ter uma alimentação especial. Quero-vos dizer que hoje não tem que se preocupar quando vão ao supermercado à procura de animais com unhas fendidas, nem ruminantes, porque nós não temos, segundo o período da graça, de que podemos comer de tudo. E eu cito apenas Atos 10, 13 a 15, depois da conversão de Paulo, em que Pedro, quando vê uma manta cheia de animais impuros, ele não queria comer, e diz: porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez, ou seja, Deus insiste e diz: não faças tu comum ao que Deus purificou. A partir de agora, Pedro, podes comer de tudo. Se depois há coisas que podes comer ou não, isso é contigo. E há coisas que farão melhor ou pior, como iremos ver. Mas podes comer de tudo. Portanto, é só para contextualizar que esta regra da pureza em relação aos alimentos não é para nós, tal como muitas delas estão contidas na lei. Atenção, porque nós não estamos sujeitos à lei. Ok? Agora, qual é o motivo, e hoje já expliquei para hoje, qual é o motivo para as restrições? Eu vejo dois grandes motivos. Primeiro, em Levíticos 11:45, leiam comigo porque este versículo é muito importante. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Santo quer dizer diferente, não conformado com o mundo. E Deus, porque quer de santo, quer ter um povo santo. Deus, porque é separado, quer ter um povo separado. E como tal, quer ter um povo com uma alimentação separada do resto do mundo. O primeiro motivo para que Deus estabelece uma alimentação diferente é uma questão de princípio. Deus não quer que eles se alimentem da mesma forma que os restantes. Marcar uma diferença, marcar uma separação. E isto é santidade, de forma prática. Mas há uma razões de saúde. Há uma razão de santidade, de separação, e há razões de saúde. 46 e 47, eu cito: esta é a lei dos animais e das aves, toda a criatura vivente que se move das águas e toda a criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se podem comer. Ou seja,
Há animais que se podem e há animais que não se podem. Sabem, na altura não havia OMS, não havia Infarnet, não havia, enfim, FDA, ASAI, havia Deus. DEUS, sabem? E DEUS estabeleceu as regras alimentares para o pessoal todo. Só podem comer isto e não podem comer aquilo. Já agora, para vocês perceberem. É aqui. Epá, eu chego lá. Ok. Eu já vou explicar melhor isso. Mas antes, a nível dos animais, podia-se comer aqueles que andavam na terra, só os quadrúpedes, e os animais que têm casco dividido e os que ruminam. Ok? Das aves, só a galinha. Ok? Dos répteis, nenhum é puro. Dos insetos, só os que não voam e com longas pernas. Os que pulam, gafanhotos, por exemplo. Não ponham os camarões, nem os molúsculos, não inventem, não está aí. Peixes, só os puros e os que têm barbatanas. Os puros só os que têm barbatanas e escamas. Acho que isto sintetiza a coisa. Percebem? Eles, quando iam ao supermercado, só podiam comprar lá no deserto, perto do Sinai, isto. Está bem? Quero-vos, a título de curiosidade, no século XIV, quando houve a peste negra, houve uma comunidade que ficou isenta à mortalidade. Os judeus. Porque se guiavam por as leis kosher. Porque a peste negra, segundo os especialistas, nasceu de um contexto de fome de tal modo grande que as pessoas começavam a comer ratos e outras coisas. Que eram cheios de parasitas e que infectavam. E os judeus nunca fizeram isso. Por isso é que não morreram tanto. Tanto é que alguns achavam que eles tinham efeitos com bruxaria ou foram que estivessem contaminados as pessoas. Não, eles apenas comiam aquilo que, segundo a lei, eles viam que era o melhor para eles. Portanto, este tipo de alimentação derivava da necessidade de separação, mas de uma necessidade também de saúde. Ok? Eu não vou perder muito tempo aqui, mas queria-vos mostrar esta imagem. Pureza, continuando. Vemos aqui no capítulo 12, leis de pureza relativamente a nascimentos, a doenças de pele no 13 e no 14. E o 14 fala especificamente sobre a lepra. E no capítulo 15, vemos também de fluxos corporais. Vemos tudo um pouco. Ok? Agora, entramos num ponto importante, que é a leis de santificação nacional. Até agora nós vemos leis de santificação individual. Ou seja, eu tenho um pecado, eu fiz a asneira, eu ofereço o meu sacrifício, eu apresento perante o tabernáculo com a minha ovelhinha e o sacerdote faz a remissão por mim. Mas havia uma altura no ano, um dia no ano, em que era feita uma expiação por toda a nação. E vamos perceber que isto é muito importante. O pecado era tratado aqui de forma nacional. Vamos ver capítulo 16, 34. E já vou explicar. Isto vos será por estatuto perpétuo, eu já vou dizer o que é isto, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Este dia de expiação nacional ainda é estabelecido por os judeus ortodoxos, com o chamado Yom Kippur. Não tenho que o fazer, mas há que o faça. E é um dia que não é... Ninguém diz aos judeus hoje em dia ortodoxos Feliz Yom Kippur, porque não é um dia feliz. É um dia de consternação. É um dia de choro. É um dia de arrependimento. É um dia em que eles percebem e olham para o que fizeram de errado e pedem perdão a Deus. E era este o conceito deste dia de expiação nacional. Agora, quero-vos falar sobre os 2 bodes, que é o significado disto. E os 2 bodes têm muita preponderância para nós hoje. Eles pegavam em 2 bodes e um deles sacrificavam pelos pecados de todo o povo. Ok? Neste dia de expiação nacional, 2 bodes, um deles sacrificavam pelos pecados do povo. Depois pegavam no outro bode. E esse era o bode expiatório. A ideia do bode expiatório, aquilo é o bode expiatório. Veio daí, aquilo é o bode expiatório. Pois há o bode emissário. Já vamos falar sobre o bode emissário, mas ninguém fala do bode emissário. Mas a gente fala do bode expiatório. Aquilo era o bode expiatório da nação. Dos pecados da nação. Ok? E havia outro bode que era o bode emissário. Que isto é muito preponderante. Em que o sacerdote chegava-se ao pé da cabeça do bode e confessava os pecados da nação na cabeça do bode. Depois escolhiam um emissário que acompanhava o bode para o meio do deserto. E quando esse emissário via que o bode se tinha perdido, ou tinha-se desaparecido, ele voltava. O que é que isto quer dizer? Vemos 2 bodes. Um que tinha que ser sacrificado e o outro que tinha que ser desaparecido. Certo? O que é que isto quer dizer?
O primeiro bode nos mostra como Deus nos perdoa. O segundo bode mostra-me como Deus se esquece do nosso pecado. Quando eles regressavam, quando este emissário regressava e o bode tinha desaparecido do deserto, havia uma festa. Como sinal de que o pecado tinha sido esquecido. Entendem? Volta e meia nós somos maus. E dizemos assim, eu perdoo, mas não esqueço. Mas Deus não é assim. Deus perdoa e esquece. Por que é que nós somos o contrário? Gostamos muito que Deus perdoa e esquece. Porque esta história dos dois bodes, isto é fantástico para nós hoje. Isto é lições para nós hoje profundíssimas. Um bode de sacrifício, eu perdoo-te. E o outro bode é para esquecer, para que o povo tenha a noção, só quando o bode desaparecia, é que o outro voltava. Como sinal, está esquecido. Caput, desapareceu. Ninguém o vê mais. E os pecados da nação, caput também, desapareceram também. Mas nós não. Nós só perdoamos. Porque é difícil esquecer. Irmãos, é bíblico que nós perdoemos e esqueçamos. Não é humano que o façamos. Mas Deus pode nos dar essa capacidade. Agora, não entremos daquela conversa de que é normal, que é humano. Não, nós somos crentes, devemos ser separados. Ou fazemos a coisa como Deus quer, nos termos de Deus, ou então não fazemos nos termos de Deus. Mas eu estou-vos a explicar isto segundo os termos de Deus. E segundo os termos de Deus, eu vejo que é possível perdoar e esquecer. Ok? Se calhar não gostaram muito desta parte. Lamento. É os termos de Deus. Mas isto deve-nos fazer pensar. Ok? Porque se Deus perdoa e esquece, e a nós nos dá jeito isso, porque é que nós não fazemos o mesmo com os outros? Sangue igual a vida. Levítico 17 nos mostra... Sim, eu estou no último capítulo da primeira parte. Nos mostra como o sangue é vida. Nós lemos do 17:14 que, portanto, é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tem dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de toda a carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será extirpado. Ou seja, que compara sangue à alma, sangue é vida. Lembram-se quando Adão e Eva erraram e o pecado entrou? O que é que Deus disse? No dia que pecares, certamente morrerás. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que promete e que cumpre aquilo que promete. Certo? Então, se sangue é vida, quando acontece o sangue é porque houve morte. Se existe sangue do princípio ao fim, desde o pecado, Deus está a cumprir o que prometeu. Porque Deus disse que quando houvesse pecado, tinha que haver morte. E quando há sangue, quer dizer que há a haver morte. E está a haver a consequência natural do pecado de Adão e Eva. Como é que Deus resolveu isso? Com Jesus Cristo. Como é que Ele antecipou isso? Em Levítico e nos sacrifícios que apontavam para Ele. Deus não deixou de cumprir o que prometeu, mas arranjou uma alternativa para amar o povo. Ele foi justo e cumpriu o que prometeu, havendo sangue, havendo morte, porque foi uma consequência do pecado. Mas simultaneamente arranjou forma de, por amor ao povo, amor aos homens, arranjar uma solução para que eles não tivessem de pagar eles o preço. E por isso arranjou Jesus. Percebem? Não sei se consigo explicar-vos bem, mas foi mais ou menos isto. Portanto, sangue é vida. O propósito da lei não é mostrar-nos quão próximo Deus está. O propósito da lei é mostrar-nos quão longe Deus está. Para que nós possamos nos sentir de tal modo envergonhados que nos possamos mergulhar perante Deus e aceitar a salvação segundo os seus termos. Por isso é que Levítico é duro. Porque mostra-nos o quão longe. Nós olhamos para isto é impraticável, é incumprível. Ok, é esse o objetivo. Agora, lancemos sobre Deus. Ok, está cumprido o objetivo de Levítico. É isso. Começa por aí. Estão a ver? Eu vou fechar esta parte e eu penso que conseguimos já ter uma explicação e uma noção da primeira parte do Levítico. O caminho para Deus passa necessariamente pelo sacrifício por sangue. Ok? Desculpem. Ok. Para a segunda parte. Começamos agora do capítulo 18 até ao 27 e terminamos. O caminho com Deus passa pela santificação. O que é santificação? Isto é um palavrão que muitas vezes assusta as pessoas. Santificação. Isto é só para aquele e para o outro, não é para mim. Santificação significa separação. Significa não conformismo com o mundo. Santificação é também a chave da felicidade. A salvação que encontramos em Cristo dá-me paz. Mas só caminhando com Cristo posso ser feliz.
E é possível sermos crentes miseráveis se vivemos a nossa vida só por metade. Crentes salvos, mas tristes. Porque nunca damos o segundo passo depois de Levítico 17, que é o caminho com Deus da santificação. Estão a ver como é que Levítico é atual? Queres ser feliz? Vamos obedecer a Deus e vamos viver contra a corrente. Isso é santificação. Leiam comigo 19, 1 e 2, por favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Este versículo é profundo. Santos significa Kadesh, colocados de parte para um fim específico. O que Deus quer dizer é, eu vou-vos ler o versículo de outra forma. Eu coloquei-vos de parte para um fim específico, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou um Deus específico, único, como não há nenhum outro. E como eu sou único e não há nenhum outro como eu quero que vocês sejam únicos, como nenhum outro povo é igual a vocês. Estão a ver? É assim tão complicado ser santo? É isto ser santo. É ser único, é viver contra a corrente, é não estar ligado ao mundo, é ter comportamentos separados. Isto é ser santo. Ser santo não é ter auréolas, nem flutuar, nem ter uma voz muito angelical e muito monocórdica. Desculpe, isso não é ser santo. Isso é ser tonto. Ser santo é diferente. Ser santo é ver a nossa vida no mundo, mas com objetivos fora do mundo. Ser santo é em caso de conflito, preferir fazer a vontade de Deus do que a vontade do mundo. Ser santo é obedecer a Deus mais do que aos homens. Ser santo é não ser conformista. Isso é ser santo. Ok? Mas para vos ajudar, vocês pegarem, não vamos ver em Êxodo 40, nós vemos os utensílios santos, as vestes santas, os metais santos, tudo era santo. Mas o que é que ele é feito de criptonite? Era feito de material vindo do céu? Não. Era feito de ouro, de peles de chugo, etc, etc. Era santo porquê? Porque era separado para Deus. Era santo porque era exclusivo para Deus. Ser santo é isso. É termos vidas exclusivas para Deus. Estão a ver? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E o primeiro passo para a santificação é arrependimento. Por isso é que vivemos os primeiros 17 capítulos de sacrifício. E depois do arrependimento, nós estamos em condições de viver lado a lado com Deus. Porque Deus não anda perto de pessoas arrogantes. Deus não vive vidas, não acompanha pessoas com um jugo diferente. Nem pessoas que se acham importantes, mas pessoas esvaziadas em sacrifício vivo. Então sim, com essas Deus acompanha. E Deus nos mostra um mundo novo. Por isso é que a primeira imagem era uma imagem a cor estranha, e eu fiz esta imagem mais bonita, para vos mostrar, com uma cruz também, para vos mostrar como a segunda vida é melhor que a primeira. Percebem? Ponto 2. Leis morais. Não vamos ver. Leis morais do capítulo 18 ao 20. Vemos leis sacerdotais do capítulo 21 ao 22. Vemos leis festivas no capítulo 23. E eu quero falar-vos sobre esta parte das leis festivas. E quero que abram, por favor, as vossas Bíblias no capítulo 23, versículos 1 e 2. E hoje vai acabar um bocadinho mais cedo, está bem? 23, versículos 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor, ou as festas do Senhor que convocareis, serão santas convocações. O que é que é assim santo? Separadas, exclusivas para Ele. Estas serão as minhas solenidades. Eu queria destacar aqui uma palavra, minhas. Muitas vezes pensam assim: vamos fazer isto para Deus, eu vou à igreja, dizemos vou à igreja, estou no culto com as pessoas, vamos a minha atividade, a minha igreja, o meu culto, eu. Irmãos, tudo isto é de Deus. As solenidades eram dele. Eu quero-vos dizer que nós estamos no seu culto, estamos na sua igreja, tudo é dele, o culto é dele, é para ele, e se o fazemos e cantamos, nos movemos, nos mexemos e respiramos, é por ele. E Deus marca a coisa muito clara. São solenidades minhas. E muitas vezes parece que nos esquecemos, mas quando estamos aqui, percebemos que tudo estamos é por ele. Estamos na casa dele, no culto para ele e na igreja que é dele, a nossa adoração ganha um novo sentido. Porque é feita em verdade. Não é só por isto, mas também é adorar em verdade. É adorar com conhecimento. Ei, a adoração, eu sou, fala o meu coração, hoje tens que falar a mim. Calma, esquece o eu. É para Deus,
é por Deus e a igreja é dele. Tudo é dele. Ok? E Deus, desde Levítico, que anda a dizer ao seu povo, atenção, quando me cultuam, eu sou o centro, eu não quero pedras lavradas, como falámos, isto é meu, a igreja é minha, o culto é meu, e vocês estão aqui por mim. E agora, com isso em mente, adorem-me. É este o princípio da adoração. Propriedade. Estão a ver? Propriedade. Quem é que é a propriedade? É de Deus. Na adoração. Alegria. Muitas vezes temos aquela ideia de que ser crente é ser triste e enfadonho. Leiam, por favor, onde é que eu pus este versículo? E no primeiro dia... Mas ramos e vos alegrareis perante o Senhor por 7 dias. Onde é que eu tenho isso escrito? Nas festas. E vos alegrareis por 7 dias. Eu não pus aqui a nota, mas é aqui neste capítulo 23. Não interessa, eu digo-vos onde é que está, mas está aqui que diz: no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgas de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. As festas implicavam alegria. Deus preocupa-se com o nosso bem-estar, Deus preocupa-se com a nossa alegria. Diz? Obrigado, Carlos. Obrigado. Exatamente. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Sabem, Deus exige de nós muito, mas também dá-nos muito. E muitas vezes olhamos só para Deus como aquele que nos quer tirar. Mas se Deus, quem o acompanha nesta viagem, recebe mais do que aquilo que dá. E Deus dá alegria também. Deus não é mau. O diabo é que nos quer convencer que Ele nos quer tirar tudo. Deus diz assim: calma, há tempo para tudo. Há tempo para os sacrifícios, há tempo, mas também há tempo para ser alegre. E há tempo para estar alegre. E a Bíblia diz que Deus está connosco nos vales. Quando passar pelo vale, eu estarei contigo. Certo? E beberei em águas tranquilas me levas. Sabem que águas tranquilas me levas? As ovelhas, eu aprendi isso há pouco tempo, as ovelhas não bebem em riachos com força. Porque elas têm medo de cair lá. Elas só bebem águas tranquilas. Os pastores dizem isso. Consultem. As ovelhas só bebem águas paradas. Não bebem águas com muita força. São tão temerosas que não conseguem beber. E Deus diz: eu levo-te a águas tranquilas. Agora, como é que começa o Salmo 23? Eu sou o teu bom pastor. Ok, então qual é o princípio? Para Deus ser o meu pastor tem que ser a ovelha. Pá, isso é chato. Mas tem que me entregar a Ele. Quando eu me entrego a Ele, Deus cuida dos meus interesses, mesmo no meio do vale. E mesmo no meio do vale eu posso estar tranquilo. Eu posso também ter alegria. Estão a ver? Há alegria que deriva, mas primeiro eu tenho que me sujeitar como ovelha ao pastor. Sacrifício vivo. Estão a ver o sacrifício vivo? Eu apresento-me perante Deus em sacrifício vivo e Deus cuida dos meus interesses. Ele exige de mim, é verdade, mas também dá. E dá muito mais do que nós imaginamos. E é um Deus bom. O nosso Deus não é um Deus cruel. É um Deus de sangue, sanguinário. Pois é, mas ninguém fala nas festas, ninguém fala das alegrias, ninguém fala no bode emissário, só fala no bode expiatório. Então aquele bode emissário, eu acho o máximo. Porque eles tinham... Há histórias de judeus em que eles falam, mesmo mais tarde, mesmo quando o templo estava criado, em que eles haviam torres, como se vê nos filmes, torres, em que quando o bode se perdia, acendia um fogo. Então, aquela montanha acendia um fogo, a outra acendia outro fogo, a outra acendia... E quando chegava ao templo, onde estava toda a gente, e se via a última chama da montanha mais próxima, era o sinal que a ovelha se tinha perdido. Havia festa no templo. Porque os pecados foram esquecidos. Então, o Deus não é fantástico? Esta história da ovelha, do bode emissário não é fantástica? Isto merecia uma mensagem só ao bode emissário. Eu acho fantástico. Bom, continuando. Leis práticas, capítulo 25 a 26. Vamos aqui, uma das leis práticas que eu queria destacar é o jubileu. Que está no capítulo 25, versículos 8 e 10. 25, 8 e 10. Diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49. E então no mês 7º e ao 10 do mês fareis passar a trombeta do jubileu. No dia de expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º. Ou seja, o ano 50º diz aqui o ano jubileu. Jubileu vem da palavra Yobel. O que é que aconteceu no ano do jubileu? Meus amigos, tínhamos perdido terras em função de dívidas. No ano de jubileu as terras voltavam a ser nossas. 50 anos depois,
Mesmo que eu tivesse perdido as minhas terras por dívidas, voltavam a ser minhas. Estávamos, de alguma forma, ligados à escravatura, ou tínhamos escravos na nossa casa. No ano do jubileu, esses escravos tinham ordem de soltura, podiam ser livres. Tínhamos alguma dívida com alguém, no ano de jubileu, cessavam as dívidas. Isto eram as consequências do ano de jubileu. Um dos motivos pelo qual o jubileu acontecia era para preservar a integridade territorial de Israel. Porque havia muitas vezes trocas e baldrocas, e se não houvesse isto, mais tarde ou mais cedo, os limites geográficos das tribos desapareceriam. E com isto, 50 e 50 anos, os limites geográficos originais eram repostos. Vejam a forma como Deus criou para corrigir os erros e os parvoíces dos homens. Mesmo que por dívidas eles perdessem terras, o jubileu permitiria que os limites geográficos originais fossem repostos 50 e 50 anos. Mais tarde, a questão da libertação da escravatura, etc. O jubileu era fantástico por isso. Era mesmo fantástico. Quero que vocês percebam que há uma relação entre o Senhor Jesus e o jubileu. Quando mais tarde o Senhor Jesus, depois de ser tentado no deserto, dirige-se a Cafarnaum, à sinagoga, e lhe é pedido para falar, e ele abre em Isaías 61 e começa a falar, e diz isto. Ele declarou que tinha chegado o ano aceitável do Senhor. E diz assim, ou seja, jubileu. E ele diz, a pregar liberdade aos cativos. Estão a ver, jubileu? Liberdade aos escravos. Restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O nosso Senhor é o jubileu. É a personalização do jubileu. Porque o Senhor Jesus Cristo vai fazer o quê? Vê libertar cativos do pecado, vê libertar devedores em relação ao pecado. Jesus Cristo é a personificação do próprio jubileu. Ok? E o que é que vocês percebam isto? Porque é muito importante. É a materialização do próprio conceito de jubileu. Porque Jesus Cristo veio libertar. Veio libertar de todo tipo de prisões. Capítulo 26. Eu estou a terminar. O resumo do 26 é o capítulo Se, então eu. Eu vou explicar o que isto significa. Se, então eu. Em que diz assim, se fizeres bem, vai correr, então eu vou-te dar bem. Se fizeres mal, então vais apanhar. Se fizeres bem, então eu vou fazer bem. Se fizeres mal, então vais apanhar. Percebem? É se, então eu. Se, então eu. E o então eu depende do se. Percebem? Não vamos no capítulo 26, mas eu sugiro que o façam porque tem princípios que são importantes. Se fizermos bem, a coisa vai correr bem. Se fizermos mal, então eu, Deus, vou ter que corrigir a situação. Está bem? E acontece hoje também. Se fizermos bem, então eu vou-vos ajudar, vou-vos abençoar. Se fizeres mal, então eu vou ter que corrigir e pôr-nos nos eixos. É a mesma coisa, portanto, quem diria? Levítico, atual, hein? Finalmente, e vou terminar com isto. No capítulo 27, versículo 1, nós lemos o seguinte. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Ou seja, isto é para quem fizer votos a Deus. Eu prometo que te vou dar isto a ti, Deus. Versículo 14. Se algum santificar a sua casa, é a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Fizer voto sobre a sua casa, quiser entregar a sua casa a Deus. Versículo 16. Se algum santificar uma parte do campo da sua possessão, se alguém quiser dar um bocado de campo a Deus, este campo é para Deus. Ok? Fazer um voto a Deus, entregar a sua casa a Deus, entregar o seu campo a Deus, é isto que significa. Se alguém quiser fazer isto, a Bíblia diz mais tarde, aqui, mais no final deste capítulo, que nada poderia retirar, ou seja, aquilo que foi entregue a Deus tinha que ficar para Deus. Por isso é que mais tarde os fariseus tentam Deus, tentam o Senhor Jesus Cristo, quando se recusavam a contribuir para os seus pais, invocando esta regra. Eu já entreguei tudo a Deus. E segundo a lei de Levítico, o que é para Deus não pode ser removido. Estou a imaginar, não é? A minha casa, o meu dinheiro, o meu tudo é de Deus. Então não vou ajudar ninguém. Porque o que é entregue a Deus já não pode ser removido. Vejam a hipocrisia dos fariseus. E o Senhor Jesus depois deu-lhes a volta completamente. Sugiro que leiam mais para a frente isso. Mas o que queria destacar aqui era, sobretudo, que este tipo de voto era voluntário. Deus não obrigava ninguém a fazer este tipo de votos. Quando alguém quiser, estão a ver? Quando alguém quiser. Eu quero-vos dizer que a adoração genuína deve ser voluntária. Porque a expressão de dádivas que nós damos a Deus nunca deve ser forçada. Deve ser voluntária. Mal será se nós viemos aqui porque somos obrigados. Mal será se nós contribuímos para a igreja porque somos obrigados. Mal será se nós fazemos isto no nosso ministério porque somos obrigados. Deus não se agrada disso. Deus quer que o façamos de forma voluntária. Isto é muito importante e é o tipo de adoração que Deus gosta, é a adoração genuína.
Eu terminei, deixa só aqui o versículo, para mim é o versículo central. Desculpem, não está fácil. Eu escolhi este versículo, mas podia escolher muitos outros, ok? Eu sou o Senhor que vos fiz subir a terra do Egito. Ou seja, eu sou o Senhor que vos fiz passar o mar vermelho, que vos libertei do vosso opressor. Para quê? Para que agora andem comigo. Para que agora sejam santos, sejam separados. Porquê? Porque eu também sou santo. Sabem que nós muitas vezes não vivemos vidas com Deus porque não temos a noção de quem Deus é. Porque quando nós percebemos o que é quem Deus é, nós percebemos que, das duas uma, ou eu mudo de vida, ou então eu tenho que mudar da minha concepção de Deus. Porque Deus não muda. Deus é santo. E eu tenho que mudar. Portanto, eu, se quero estar perto de Deus, eu tenho que perceber que tenho que ser santo. Ou seja, separado. O que Deus está aqui a dizer é: eu salvei-te. Eu trouxe-te para aqui. Estou a cuidar de ti. A única coisa que eu te peço agora é que te separes do resto do mundo. E que sejas meu em exclusivo. Porque eu sou um Deus exclusivo. Percebem o que é que significa ser santo? É isso. Que o Senhor nos abençoe. É assim, irmãos, eu só tenho mesmo motivo para agradecer ao nosso Deus. Eu estava incluído no grupo de que Levítico passava muitas vezes ao lado, eu sou sincero. Eu, Provérbios, Salmos do Antigo Testamento, mas certamente depois desta explicação, e a graça de Deus é mesmo isto. A graça de Deus ensina-nos. Este mês cabe-me a mim, eu peço que os irmãos orem por mim, cabe-me a mim abrir os cultos, né? E que o Senhor nos dê sabedoria, e que me dê sabedoria também, e que o Senhor possa pôr as palavras certas na minha boca, para que domingo eu possa sensibilizar a igreja. Porque quem não está cá, e eu acredito que há muitos irmãos que não estão cá porque não podem, como é óbvio, por vários motivos, mas a igreja tem que estar junta nisto, porque se nós orarmos para que o Senhor nós oramos: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Mas depois nós não queremos saber de Deus, não queremos saber aquilo que Deus quer nos ensinar. Isto é ensino da palavra. Isto é ensino, nós temos um ensino de profundidade, como nós temos todas as quartas-feiras. E o Senhor diz assim, para aqueles que acham que é monótono: olha, eu sei que isto é muito profundo, é muito alimento sólido. Então eu vou-vos dar um ensino prático. Venham. Então o Senhor está-nos a dar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que cada um de nós possa poder passar a mensagem com alegria. Porque quando nós passamos a mensagem, olha, a quarta-feira há o estudo bíblico e o culto de oração, se puderes vir, mas se nós pudermos transmitir com alegria que a quarta-feira é tão importante para a igreja, nós podermos estar aqui para falarmos com o nosso Deus, porque é oração, e podermos ouvi-lo como nós ouvimos, e acabamos de estudar o livro de Levítico, da maneira como nós ouvimos, é impressionante, irmãos. É mesmo a graça de Deus, e é só mesmo motivo para nós agradecermos ao nosso Deus. A Ele toda a honra e glória, porque Ele usa os seus. E esta noite nós vimos isso, que o Senhor nos ajude, irmãos, e oremos uns pelos outros mais uma vez. E vamos então terminar com a oração, por mais um voo que nós fizemos sobre a palavra do Senhor, e para a semana temos, lá está, não um voo, mas um estudo de profundidade. Que o Senhor assim nos ajude para termos o mesmo ânimo e o mesmo entusiasmo, porque o Senhor fala-nos assim, de uma maneira e de outra. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, só perante Ti, Senhor, é que temos motivos para Te agradecer o quanto Tu és bom, Senhor. Tantas vezes nós oramos, Senhor, e Te pedimos que nos mostres através da Tua palavra a Tua vontade, que nos ensines a amar-Te mais e mais. Oh Pai, depois Tu dás-nos isto, Senhor, Tu dás-nos a Tua graça nos enche, Senhor, com este ensinamento, Pai, e nós Te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo Teu Filho, Senhor, pelo Teu servo, que tens-lhe nutrido de sabedoria, Senhor, para poder servir-Te, Pai. E ajuda-nos a cada um de nós, Senhor, em cada área da nossa vida, de facto, a sermos separados, Senhor, a sermos diferentes, Senhor, a sermos exclusivos, Pai, de uso exclusivo para Ti, Pai. E nós Te agradecemos, Senhor, porque para isso houve alguém que fez o maior sacrifício, que se deu a si próprio por amor de cada um de nós. Senão, nada disto faria sentido.
E nós te damos graças pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. O sacrifício na cruz em que levou os nossos pecados dá-nos a liberdade de estarmos separados, Senhor, de sermos separados para Ti, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez pela explicação, Senhor, do Teu livro, da Tua palavra, deste livro, Senhor, que tantas vezes fugimos dele, mas Tu hoje mostraste-nos a profundidade de que é e a importância que tem, Senhor. E nós te agradecemos mais uma vez porque não há nada, Senhor, que não seja importante no Teu livro, na Tua palavra. Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.